Ele é implacável, determinado e fatal. É um dos maiores combatentes militares que o mundo já viu. Estrategista brilhante, comanda homens que matam com prazer para ele e morrem por ele. Tudo pela glória da Grécia. Ele é Alexandre, o Grande. No 4º século a.C., Alexandre dominava mais da metade do mundo. Mas não era suficiente. Ele queria mais. Ávido para expandir seu império, Alexandre anseia por uma nova conquista: a Índia. Tudo o que impede o líder grego são 2 rios imensos e 750 mil soldados indianos. Batalhas antes de Cristo. Alexandre, o Senhor da Guerra. 331 anos antes de Cristo. Batalha de Gaugamela. Cerca de 50 mil gregos lutam contra seus eternos inimigos, os persas. Por centenas de anos, essas 2 superpotências derramaram sangue em batalhas. Os gregos têm a metade de homens. Mas neste dia de outubro, eles terminam vitoriosos e transformam a trajetória da história. Graças à brilhante tática do comandante de 25 anos, Alexandre, o Grande. Agora é a sua hora. Alexandre tem uma espécie de aura maior que ele. Ele é bonito, musculoso e extremamente carismático. Suas tropas praticamente o idolatravam. Em menos de 5 anos, ele conseguiu organizar um grande plano estratégico na Grécia para invadir a Pérsia e destruir o Império Persa. Em 5 anos, ele conseguiu eliminar a oposição e finalmente foi capaz de forçar uma batalha terrível, onde hoje fica o Iraque, na Batalha de Gaugamela. Ele destruiu os últimos remanescentes do exército persa e, pela conquista, virou o imperador de toda a Pérsia. Há quem diga que a genética de Alexandre justifica sua grandiosidade. Acreditam que ele seja descendente de Hércules pelo lado do pai e de Aquiles pelo lado da mãe. Agora o império de Alexandre se estende da Grécia para o Egito, até o atual Afeganistão. Um dos maiores impérios do mundo. Mas o apetite de Alexandre pelo poder e glória é insaciável. 5 anos depois de derrotar os persas, ele está pronto para um novo oponente. Com seu exército de 32 mil homens, ele se posiciona na margem do rio Indo, pronto para a próxima conquista: a Índia. Foram 8 longos anos para Alexandre, que nem tinha 30 anos ainda. Agora, ele era imperador da Pérsia depois de derrotar o poderoso Império Persa em uma campanha muito sangrenta. Era o faraó do Egito. Nem precisou levantar a espada lá, eles desistiram. Agora ele ia bater na porta da Índia. De uma perspectiva geográfica e estratégica, o problema era que para chegar à Índia seria preciso atravessar 2 grandes rios, o Indo e o rio Hidáspes. Para a maioria dos exércitos, esses rios eram grandes demais para atravessar. Mas não para Alexandre, cuja perspicácia e planejamento são lendários. 2 anos antes, ele pediu para construtores de navios que fossem até a costa da Síria construírem barcos que pudessem levar suas tropas ao rio Indo. Quando Alexandre atravessa o rio Indo, ele se depara com o rei Ambi, líder de Taxila. Taxila é a capital do país de Punjab, que fica entre o rio Indo e o Hidáspes. Ambi tinha 2 opções. Podia lutar e ver sua cidade destruída e provavelmente ser enforcado. Alexandre era conhecido
por fazer exibições de seus líderes oponentes em mortes lentas, dolorosas e muito públicas. Ou ele podia colaborar, preservar a cidade e, quem sabe, até salvar seu reino. Ambi sabiamente evita o confronto. Alexandre atravessa o rio e domina facilmente Taxila, tornando-a a base de operações para a invasão da Índia. O próximo obstáculo é atravessar o segundo rio, Hidáspes. São 160 quilômetros, que já foram contabilizados por Alexandre. O exército não podia carregar barcos grandes por 160 quilômetros da Índia até o Hidáspes. Então quebraram em pedaços e transportaram as peças. Eles eram barcos desmontáveis, cuja carcaça podia ser feita e o revestimento transportado em baldes de marinheiros individualmente. Era só atravessar o rio e montar todas as coisas alguns dias antes. Alexandre leva 2 meses para chegar ao rio Hidáspes. Ele comanda 23 mil infantarias e 9 mil cavalarias. Um exército leal, comprometido. Muitos estavam com Alexandre desde o início, atraídos pelo poder de sua personalidade e sonhos de glória. Eles lutavam por honra e glória individuais. Todos os seus mitos eram de grandes guerreiros, desde Agamenon 1000 anos antes até Aquiles, Hércules. Todos eles foram grandes guerreiros. Conseguiram tudo porque eram grandes guerreiros. Então, essencialmente, ser um herói para o Alexandre, ser um guerreiro profissional, buscando sempre mais e mais glória, acho que psicologicamente isso virou seu ideal de vida. O adversário de Alexandre do outro lado do rio Hidáspes é um guerreiro igualmente orgulhoso e valente. O rei Porus, de Paurava. Porus vem de uma geração de reis guerreiros. Com 1,80 m de altura, Porus é gigante para os padrões do 4º século a.C. Em seu estilo de praxe, Alexandre I tentou a conquista diplomática. Ele convidou Porus para uma reunião. Alexandre estava praticamente oferecendo uma chance de evitar a destruição, se ele prestasse tributo e repassasse o trono pacificamente. Porus não só se recusa a se render, mas também desafia o lendário Alexandre o Grande para lutar. Ele diz: sim, eu vou te encontrar, no campo de batalha. Porus está preparado para defender seu reino a qualquer custo. Porus tinha sob seu comando cerca de 30 mil tropas de infantaria, 2.000 cavalarias e 300 carruagens. Mas ele tinha uma coisa que nem Alexandre nem os gregos tinham visto antes. Ele tinha 200 elefantes prontos para a batalha. O elefante era um instrumento de guerra altamente desenvolvido no exército indiano. Levava cerca de 10 anos para treinar um elefante e eles eram muito bem treinados. Eles respondiam por nomes, eles respondiam por assovios e eles brigavam. Então, vamos imaginar o que estava acontecendo. Nós tínhamos o Porus na margem oriental do rio Hidáspes, pronto para combater a travessia de Alexandre. Na margem ocidental, o exército de Alexandre. E entre eles, temos um rio bastante largo, bem profundo e muito agitado, o rio Hidáspes. Alexandre estava diante de um grande desafio. Como atravessar o rio com seu exército de 32 mil homens, mantendo o elemento crítico da surpresa? Mas como? Bom, se ele passasse embaixo do nariz de Porus, suas tropas seriam mortas. O exército indiano facilmente os pegaria com as flechas no meio do rio. Ou então, quando chegassem à margem. Alexandre precisava de um plano tático e colocou em movimento o que se tornaria uma brincadeira incrível de gato e rato com Porus. Na dúvida, disfarce e engane. Ele começou com o simples ato de pedir trigo para suas linhas de suprimentos. Carregamentos de trigo começaram a chegar. O motivo disso é psicológico. Era fim da primavera, início de verão. A gente conclui que eles não tinham intenção de atravessar antes de mudar a estação, quando o rio estaria corrente e a profundidade reduzida. Agora que Porus estava convencido de que a guerra não aconteceria tão cedo, Alexandre mobiliza seus homens. A segunda decepção foi começar a deslocar os elementos do seu exército, a maioria da cavalaria, mas algumas infantarias tinham que marchar na margem do rio, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Inicialmente,
O que isso indica, se você fosse o Porus? Que ele está buscando um local para atravessar. Ele podia agir mais tarde, mas estava procurando um lugar para atravessar. Isso é bom. Você descobre onde ele vai atravessar e depois vai posicionar suas forças contra ele. Então Porus puxou o exército e começou a seguir o Alexandre na margem oposta. Porus espelha seu exército todo no movimento das tropas gregas. Isso dura 1 a 2 semanas. E Alexandre sempre volta para o campo até Porus concluir que isso era inútil. Sabe, ele podia estar procurando um ponto para atravessar, mas não tinha por que movimentar o exército todo para cima e para baixo. Então, em vez de fazer isso, Porus instala piquetes do outro lado do rio. É exatamente o que Alexandre quer. Em seguida, ele ordena que seus homens iniciem o segundo passo de seu plano bem magistrado. A missão deles, lançar fogo, fazer barulho e chamar a atenção dos outros toda a noite. O que Alexandre faz, de novo, é condicionar o exército de Porus ao barulho na margem do rio. Alexandre então atinge uma vantagem tática muito importante. Qual seria essa vantagem? A habilidade de mover o exército do seu lado da margem do rio sem provocar uma resposta tática por parte do inimigo. Em essência, ele baixou o nível de ansiedade, baixou o nível de atenção de Porus e seu exército. Finalmente, após 2 meses sob o manto da escuridão, Alexandre afasta um contingente de tropas do campo. Como estava condicionado, Porus nem percebe. Alexandre nunca quis esperar para atravessar o rio. Tudo o que ele fez até esse ponto foi criar um cenário para atravessar o rio sem alertar os indianos. E, por isso, ele ganhou vantagem tática. É completamente brilhante. Ele já sabia exatamente onde atravessar e faria isso naquela noite. O que ele faz? Ele tem a ajuda de 10.000 infantarias e cerca de 6.000 cavalarias gregas e mais 1.000 arqueiros montados para se deslocar 28 quilômetros acima da margem. Mas Porus não seria o único a se surpreender. Para Alexandre, o rio Hidáspes também traria surpresas. Meia-noite, 326 anos antes de Cristo. Alexandre o Grande está prestes a atravessar um rio na Índia com 20.000 soldados. Uma surpresa que levou 2 meses. Horas antes, Alexandre afastara suas tropas do campo principal acima do rio Hidáspes. É aqui onde eles vão atravessar. O exército de Alexandre é uma máquina de combates bastante experiente. Durante a maior parte da década, eles inovaram cada batalha militar. Um dos maiores desafios fora 3 anos antes, contra os nômades da Ásia Central. A batalha devastou Bactria e Sogdiana, onde hoje estão o Afeganistão e Paquistão, províncias a leste do imperador de Alexandre. O problema de Alexandre com essas províncias mais afastadas do leste era que elas não eram estados-nações. Na verdade, elas aglomeravam tribos, tribos étnicas que lutavam entre si, como acontece hoje com o Paquistão e Afeganistão. Então ele queria, essencialmente, acabar com essas revoltas. Os asiáticos centrais eram tribos pastorais nômades ao redor do Mar Cáspio. Eram excelentes atiradores e durões. Isso era preciso para sobreviver nas montanhas do Afeganistão. Eles são mestres em arquearia montada. Mas Alexandre e seus homens não eram treinados nem equipados para sobreviver a esse tipo de ataque. O estilo grego era se movimentar de uma vez em uma falange. Várias fileiras de soldados juntos. Mas este novo inimigo, esses combatentes tribais da Ásia Central, usam arqueiros sobre cavalos que lançam flechas ligeiras fatais. Tudo que esses arqueiros usam é leve e móvel. Eles atingem os inimigos com várias flechas ou dardos e logo recuam. Para combater essa nova ameaça, Alexandre reestrutura seu exército e adota cavaleiros arqueiros em suas tropas.
No fim, ele praticamente reconfigurou seu exército, basicamente com recursos persas. Deixou tudo mais leve, usando infantaria leve persa. Algumas pesadas, mas a maioria era infantaria e cavalaria leves. A batalha testou forças móveis, o que Alexandre precisava para conquistar a Índia. Depois de 2 anos de guerra nas províncias orientais e tendo tido sucesso, Alexandre agora virava seus olhos ambiciosos para o leste da Índia. Mas ele sabe que enfrentará um oponente formidável. O exército do rei Porus tem uma longa e sangrenta história. Na época, a Índia era dividida em 16 reinos regionais que sempre lutavam entre si por dominância. Guerra era o estado normal das coisas. Assim que um rei ganhava poder, ele começava a atacar os vizinhos. A tradição guerreira da Índia data de mais de 1000 anos, quando as tribos arianas chegaram ao centro da Eurásia. Foi uma das maiores migrações da história. Se você quiser saber como eles eram, é só ligar a televisão e assistir às tribos afegãs. Toda aquela fileira ao norte de montanhas não sofreu nenhuma mudança desde o século XVIII. Então os arianos eram assim, eles eram altos, escuros, olhos escuros, tinham barba e cavalos e carruagens. Então eles conquistaram rapidamente a Índia. Muito ainda se discute sobre os arianos. Nós sabemos que eram guerreiros brutais e foram eles que introduziram o cavalo e as carruagens ao subcontinente indiano. Carruagens trazem mobilidade e velocidade ao campo de batalha. Elas tornaram possível a conquista do subcontinente pelos arianos. Também sabemos que cerca de 1 milênio depois da invasão dos arianos, a Índia era dominada por uma classe de guerreiros, cujas tribos viviam constantemente em guerra. A Índia tinha muito ouro e depósitos de metais. Eles tinham recursos e habilidades para produzir armas sofisticadas como qualquer outro exército. No Ramayana, um épico indiano dos primeiros séculos antes de Cristo, o vilão, Ravana, é visto carregando 18 armas diferentes em suas múltiplas mãos. Ele tem um dardo, uma espada, 3 tipos diferentes de machados. Ele tem de tudo. Esse arsenal representa o que vários exércitos indianos normalmente usavam naquela época. Os reinos antigos da Índia realmente aperfeiçoaram a arte da guerra. Uma arte que Porus dominava. Agora ele aguarda para defender a Índia contra seu mais novo invasor, Alexandre. Porus acredita que ele ainda tem tempo para descobrir quando Alexandre atravessará o rio. Mas está enganado. Alexandre está atravessando o rio agora, 27 quilômetros acima. 10.000 tropas gregas, 6.000 cavalarias pesadas e 1.000 cavaleiros arqueiros se jogaram no rio selvagem. Chovia, era madrugada e havia nuvens. Estava tudo preto. E eles mergulharam nessas águas violentas quase cegamente. Absolutamente assustador. A corrente agitada atinge os barcos frágeis dos gregos. Alguns soldados usam sacos de pele de cabra com palha para não afundar. Os cavalos nadavam atrás deles ou eram puxados pelas rédeas. E era noite. Atravessaram o rio de noite, uma manobra bem difícil. Pior, começou a chover. E o vento começou a soprar. Uma tempestade horrenda se iniciou e acabou sendo vantagem para o Alexandre, porque disfarçava o barulho deles e mantinha os piquetes de Porus escondidos. Alexandre está certo de que escolheu bem o ponto de travessia. Mas o que ele pensa ser a outra margem do rio, na verdade, é uma ilha que divide o rio. Ele atravessou o rio, ganhou a ilha, atravessou a ilha numa passagem estreita onde podia esconder suas tropas de Porus e, para seu desespero, descobriu que não era a outra margem, não era a outra margem, era só outra ilha. Escondidos na primeira ilha, eles descobrem outra ilha. Os gregos ainda têm mais 2 travessias pela frente. E o tempo está acabando. Alexandre cometeu um de seus poucos erros nessa vez. Quando ele localizou o ponto de travessia, não enviou nadadores até lá. Ele só viu uma ilha e a margem atrás. Acontece que o que ele viu não era a margem, mas outra ilha. Ele disse, meu Deus, o que vamos fazer?
era muito fundo, então eles andaram para cima e para baixo até acharem um local para atravessar onde a água ficasse no peito. Eles atravessaram com a água no peito, nadando, carregando o equipamento para outra ilha e finalmente para outra ilha. Pela manhã, molhados, famintos e com frio, eles chegaram à outra margem. Em pouco tempo, os piquetes se organizaram e mandaram um recado para o Poros. O Alexandre conseguiu atravessar o rio e está vindo em sua direção. Agora Poros tem um dilema. Seu mensageiro disse que Alexandre atravessara o Hidáspes. Porém, do outro lado do rio, tinha uma grande tropa grega. Alexandre sabiamente dividira suas tropas na noite anterior. Cerca de 15 mil atravessaram o rio, mas 12 mil ficaram no campo. Isso é chamado de força de aprisionamento. Manteve o Poros parado sem ter ideia se o Alexandre iria atacar mesmo ou então desviar. Seria um desvio de tropas. E a força principal atravessaria o rio para pegar o Poros junto das tropas? Ou seria o ataque principal? Diante deste dilema, Poros toma uma decisão. Ele envia uma pequena força militar para confrontar os gregos que atravessaram o rio. Mantendo sua força principal parada, ele praticamente se limitou a pensar que a força principal dos gregos ainda estava à sua frente, bem do outro lado do rio, e a que estava vindo era uma pequena força. Poros envia apenas 2.000 das 4.000 cavalarias pesadas e 200 das 300 carruagens a norte para encontrar o inimigo. Esta força era comandada pelo filho de Poros, também chamado Poros. Ao mesmo tempo, Alexandre reúne seus homens exaustos em direção ao sul, liderando a cavalaria pesada. Atrás deles estão os cavaleiros arqueiros asiáticos e, em seguida, a infantaria. Mas assim que Alexandre visualiza a cavalaria e carruagens de Poros, ele para. E, sob a imensa pressão do campo de batalha, reconfigura suas tropas na hora. Alexandre é brilhante para saber exatamente como e quando mudar seu ataque ou defesa a qualquer momento. Ele viu como o exército de Poros estava configurado e imediatamente recuou sua cavalaria pesada. Cavalaria pesada contra carruagens e mais cavalaria pesada não lhe dava a melhor das vantagens. Seria melhor taticamente enviar a cavalaria leve para lutar e tentar parar o movimento do exército. Foi o que ele fez. Ele enviou os cavaleiros arqueiros iranianos, um truque que ele aprendeu lutando contra esse mesmo povo, nas conquistas a leste do Império Persa. A cavalaria leve de Alexandre colide com a pequena força militar de Poros. E assim, a Batalha do Rio Hidáspes se inicia. (326 anos antes de Cristo), a Batalha do Rio Hidáspes, uma das mais brutais da história, começou. A infantaria leve de Alexandre o Grande ataca os indianos com flechas. Os arqueiros gregos têm um arco leve e sofisticado. Feito de chifre animal, ele é envolto de tecido de cervos selvagens ou antílopes. Os cavaleiros arqueiros de Alexandre eram de atacar e correr, atacar e correr. Eles não usavam armadura, e não era preciso. Eles nem se aproximavam do inimigo, e nesse caso não precisavam mesmo, porque os indianos não tinham arqueiros. Luvas espessas protegem suas mãos. Seus corpos eram protegidos por uma armadura surpreendentemente firme. Era praticamente como um tipo de colete antibalas atual. Imaginem 2 camadas de algodão, talvez, ou até de lã, e entre todas essas camadas havia algodão não processado. Acreditem ou não, as fibras de algodão não processado são suficientes para parar uma flecha. Os cavaleiros arqueiros de Alexandre param as forças indianas e impedem sua mobilidade. O objetivo deles era tirar a energia do ataque dos indianos e assim os pressionar. E é isso que acontece. Quando eles estavam reunidos, quase imóveis, Alexandre enviou seus esquadrões pesados de cavaleiros gregos e eles atacaram exatamente no meio da multidão de cavalarias indianas. O copes foi criado para abate. Ele tem uma lâmina inclinada para dar o máximo de impacto em um ataque por baixo.
Uma vez instrumento de açougue, funciona bem com carnes e inimigos. Os arqueiros indianos lançam uma torrente de flechas contra as tropas de Alexandre. Mas um pequeno escudo de madeira, coberto de bronze, protege as tropas gregas. As flechas indianas cumprem seu papel, mas as condições do campo de batalha favorecem Alexandre. A chuva do dia anterior transformou o campo de batalha em pura lama. As carruagens pesadas não conseguiam manobrar suas rodas de ferro. São totalmente inúteis na lama. Os indianos estão em menor número e menos equipados. Cerca de 500 cavaleiros indianos são mortos. As carruagens nunca chegaram na batalha. Ou, se chegaram, foram completamente inúteis e seriam inúteis ainda mais contra cavalarias que podiam cercá-las. Entre os mortos está o jovem Porus. Então Alexandre basicamente destruiu e tirou de cena aquela força de reconhecimento que o Porus havia mandado. Os sobreviventes recuaram para o campo de Porus. Eles contaram que seu filho estava morto e que Alexandre estava liderando as tropas principais. E que estavam a caminho. Agora, Porus entende que o contingente grego do outro lado do rio era apenas uma força fixa para paralisá-lo. Nesse momento, Porus faz o seguinte. Ele ainda corre o risco de um ataque pelo rio, então ele deixa uma retaguarda ali para se defender do ataque, caso ele aconteça. Então ele tira o resto do exército do campo e começa a se deslocar para cima, ao encontro de Alexandre. 3 horas depois, eles param em um certo ponto. O que a gente sabe através dos livros é que Porus posicionou seu exército no primeiro lugar em que viu chão firme. Por que ele queria chão firme? Por 2 motivos. Primeiro, tinha 200 carruagens a seu dispor. Segundo, os elefantes. Elefantes são pesados e não podem escorregar no campo de batalha. Porus posiciona seu exército. Poucos quilômetros ao norte, Alexandre pede reforço. Antes de atravessar o rio, além de dividir suas forças, Alexandre também posicionará uma força reserva entre o campo principal e o ponto de travessia. Então ele não tinha dividido o exército em 2 na noite anterior. Ele tinha dividido em 3 forças. E essa reserva de cerca de 4.500 infantarias e 3.000 cavalarias são tropas dispostas. Eles tinham dormido, tinham marchado metade do percurso da tropa principal e não tinham visto o combate ainda. Os reforços atravessam o rio e se unem ao contingente de Alexandre. Então agora sabemos o tamanho da força das tropas de Alexandre. Algo aproximado a 8.000 cavalarias e algo aproximado a 15 ou 16 mil infantarias. Mas os homens de Alexandre estão muito dispersos. A cavalaria está à frente, com as tropas exaustas horas atrás. Quando Alexandre se aproxima do campo de batalha e nesse momento vê o exército de Porus, ele está numa situação em que precisa retardar a batalha. Como fazer isso? Ele pega seus cavaleiros arqueiros iranianos e os joga para frente. E eles começam a subir e descer o percurso atirando flechas. Esta é a hora em que Porus devia ter atacado. Talvez não estivesse pronto. Talvez ele não estivesse em seu momento mais agressivo. Não sabemos. Mas parece que ele ia aceitar a batalha que Alexandre começaria. Porus deu tempo para que as tropas de Alexandre chegassem e estudassem a formação do seu exército. À frente, uma fileira de 200 elefantes de guerra. Atrás dos elefantes, uma fileira ainda maior de 30.000 tropas. E em cada ponta, uma brigada de 1.000 cavalarias para proteger os flancos. A infantaria de Alexandre tinha metade de homens. Então, melhor era fazer uma luta de cavalarias em vez de infantarias. Tem um problema. Elefantes. O historiador romano Cúrcio descreve a cena. As bestas estavam posicionadas entre fileiras de homens armados, a uma distância gigantesca, enquanto o próprio Porus quase excedia o tamanho da estatura humana.
A besta em que estava montado parecia aumentar sua altura. A cavalaria macedônia nunca tinha visto tantos elefantes. Agora, os combatentes individuais não eram tanto problema, eram os cavalos. Os cavalos não conheciam aqueles elefantes e o cheiro, som e visão deles apavoraram a cavalaria macedônia. Alexandre precisa rever seu plano tático para usar a cavalaria efetivamente. Ou esta batalha, sua melhor chance de conquistar a Índia, será perdida. Alexandre concluiu a difícil missão de atravessar o rio Hidáspes. Ele derrotou uma pequena força indiana. E agora ele está prestes a atacar todo o exército indiano. A infantaria indiana era 2 vezes maior que a grega. Alexandre sabia que seu diferencial era a cavalaria 4 vezes maior que a de Poros. Então agora o jogo era como lutar uma guerra que não é a da infantaria. Alexandre tinha uma habilidade fenomenal de ler rapidamente um campo de batalha e formular uma estratégia para ganhar vantagem. Alexandre posiciona seu esquadrão de 4.000 cavalarias na direção do flanco esquerdo de Poros. Poros tem apenas 2.000 cavalarias. 1.000 em cada ala. Poros ordena que sua cavalaria à direita troque de posição e fique atrás da linha de combate para reforçar a ala esquerda. Este era o erro que Alexandre esperava. Agora Alexandre pede para que Quenos, um dos seus comandantes de 2.000 cavalarias que se direcionavam para o flanco esquerdo de Poros, troquem de direção e ataquem o lado direito, indefeso. Os 2.000 cavaleiros chegam na ala direita. Não tem ninguém para lutar. Eles avançam e se posicionam atrás dos indianos. É uma situação bizarra elaborada pela tática brilhante de Alexandre. Enquanto Quenos e 2.000 cavalarias se posicionam atrás dos indianos, Alexandre dá ordens para que os arqueiros bombardeiem a cavalaria indiana com tiros e tiros de dardos fatais. Então, Alexandre guia sua brigada de elite de 2.000 cavalarias furiosamente, direcionando-se para a direita, passando pelo flanco esquerdo de Poros. Poros faz o que qualquer comandante faria. Ele tenta expandir seu flanco esquerdo. Então ele pegou a ala esquerda e pediu para se reposicionarem mais para o lado esquerdo. Eles saíram de posição, se posicionaram para marchar e começaram a se deslocar para a esquerda para evitar o cerco. Com os indianos marchando para a esquerda e Quenos em movimento, Alexandre muda de direção novamente. Em vez de envolver o flanco esquerdo de Poros, de repente, ele vira para dentro e corta a ponta esquerda do corpo principal do exército. Ao mesmo tempo, Quenos, que havia percorrido todo o campo de batalha, chega onde chamamos de centro de gravidade, ou o ponto crítico da batalha. E, bang, ataca a ala esquerda do exército de Poros. Agora, Poros está exatamente onde Alexandre queria. Sua ala esquerda está rachada, a cavalaria destruída. O Alexandre sempre parecia, em qualquer batalha que lutava, ele sempre parecia estar no ponto crucial, onde a tática mudava. O ponto crucial, onde em vez de ir para fora, vinha para dentro. Onde atravessava a lacuna, em vez de ir por fora. Como fazer isso e, ao mesmo tempo, auxiliar seus homens, é um talento raro. Agora Alexandre desloca sua infantaria pesada contra o meio do exército. Mas Poros não desiste. Ele manda os arqueiros atacarem. O arco indiano tem 2 metros de bambu forte e flexível. Para estendê-lo totalmente, o arqueiro deve firmá-lo no chão e segurar com o pé. O tamanho enorme resulta em uma força inigualável. As flechas com ossos afiados ou pontas de metal podem perfurar qualquer armadura. Mas devido ao tempo, os arcos são ineficazes. Choveu na noite anterior.
E todos aqueles milhares de cavalos, homens e elefantes deixaram o chão lamacento. O exército indiano não tinha costume de lutar em épocas de chuva. Os arqueiros não conseguiam prender as flechas. Azar de Poros. Ele perdeu uma de suas armas mais poderosas. Com a ala esquerda destruída, o exército de Poros fica reduzido à infantaria, aos elefantes treinados para a guerra e arqueiros. Não era só lutar contra o elefante. Em cima dele havia o que chamavam de Howdah, que era um arqueiro. Eles tinham um esquadrão de 13 tropas em volta, da mesma forma que usamos tropas para proteger tanques hoje. Mas os elefantes têm um ponto fraco: os olhos. A infantaria grega tenta atingir seu alvo. Imagine o que acontece se um elefante é atingido no olho. Ele vai à loucura. O elefante é um animal muito grande. Em meio ao caos, Alexandre ataca o centro do grupo e aniquila o flanco. Apesar de encurralado pelos dois lados, Poros persiste. O exército começa a se desmoronar sozinho, num grupo gigante de 10, 12 mil homens, animais, carruagens, burros, cavalos. Eles não podiam se mexer. E a infantaria não parava de pressionar. A cavalaria pressionava pelos lados. Nesse tipo de batalha, se não houver espaço aberto, não dá para ter casualidades. Mas se você fecha o combate, fica terrivelmente perigoso, porque não dá para se mexer. Não dá nem para fugir. O problema nessa batalha é que não dava para fugir. Combate brutal de homem para homem. Animais em pedaços. A batalha de Hidáspes acaba em um massacre violento. Alexandre e suas tropas gregas estão destruindo o exército da Índia na batalha do rio Hidáspes. Alexandre manda o restante da sua cavalaria girar em círculos ao redor daquela massa de homens apavorados. O exército de Poros é pego em uma armadilha. É impossível se mexer. 10 mil seres humanos pressionados por outros 8 mil seres humanos num caldeirão de massacre. Os gritos de animais, os barridos de elefantes machucados, por exemplo, o relinchar de um cavalo em dor. Lembrem que se alguém caísse, se um cavalo escorregasse no chão ou acabasse se machucando, ou se por acaso um homem caísse do cavalo, estariam mortos. Seres humanos foram esfaqueados e golpeados, barulho, gritos, e o campo de batalha rapidamente ficou coberto de sangue, entranhas e pedaços de carne humana. E o cheiro. O cheiro. Os elefantes, quando se machucam, como muitos animais, defecam. Imaginem isso também. O barulho e o cheiro e o terror humano eram completamente terríveis. Cerca de 7 horas após o início da batalha, o exército de Poros está praticamente destruído. Mas Poros sobrevive. Não foram completamente destruídos, mas provavelmente 3/4 do exército foi morto. O próprio Poros estava bastante machucado, mas continuou a lutar. Alexandre admira a coragem e determinação de Poros em continuar a lutar diante da derrota certa. Alexandre reconhece em Poros um espírito guerreiro familiar. Ele não queria matar o homem que aprendeu a respeitar. Então ele envia um mensageiro para pedir uma reunião. O historiador grego Arriano lembra a conversa. Alexandre foi o primeiro a falar. Ele disse: "O que acha que devo fazer com você? Trate-me como um rei", Poros respondeu.
Alexandre fica tão impressionado com a dignidade e compostura de Poros que decide deixá-lo como rei e manter seus territórios e súditos. No final das contas, Alexandre, na Batalha do Rio Hidáspes, mostrou sua tática brilhante. Era um cara que lia o campo de batalha. Ele tinha o que Napoleão gostava de chamar de coup d'œil, ou golpe de visão. Olhando o terreno, observando a posição das forças, ele é capaz de organizar rapidamente, nesse caso, um plano tático para a sua própria vantagem. Com a vitória em Hidáspes, Alexandre o Grande deu seu primeiro passo na fronteira da Índia. Mas também é seu último. Conforme ele avança no país, vários estados aglomeram suas tropas e se unem contra o invasor. Na próxima batalha, Alexandre é confrontado por 300.000 tropas indianas. Na tentativa de conquistar a Índia, ficamos com a sensação de que a análise de inteligência estratégica de Alexandre não foi tão boa quanto no passado, porque qualquer visão razoável do que acontecia na Índia na época nos levaria à conclusão de que seria uma missão militar quase impossível para um exército pequeno de gregos. Agora, os homens de Alexandre percebem que o objetivo de seu líder se tornou uma missão suicida. Eles têm lutado arduamente e a revolta está no ar. Ele tentou convencê-los a continuar. Ele era inspirador, suas tropas eram leais, mas elas não aguentavam mais. Alexandre, em constante harmonia com seus homens, acaba cedendo à vontade das tropas e se direciona ao sul, de volta à Babilônia, onde hoje fica o Iraque. Mas sua aventura no Oriente pode ter lhe custado a vida. O mais provável é que ele tenha morrido de malária na Babilônia, segundo a história diz, ou ao menos os livros dizem, porque ele era considerado o faraó do Egito. O corpo dele foi enviado ao Egito, onde foi embalsamado e colocado em um caixão de cristal. Alexandre o Grande, um dos estrategistas militares mais brilhantes da história, morreu aos 33 anos. O conquistador da maior parte do mundo de hoje. Sua história e liderança continuaram a inspirar grandes militares da história. Durante a Primeira Guerra do Golfo de 91, o general Norman Schwarzkopf destacou uma página do livro de Alexandre o Grande sobre suas estratégias militares. Com Alexandre, o general Norman essencialmente simulou um ataque principal nas forças do Iraque que ocupavam Kuwait no sul. Mas suas tropas principais, tanques modernos, cavalarias pesadas, se deslocaram centenas de quilômetros a oeste, até o flanco direito dos iraquianos. É a estratégia de Alexandre, destruir totalmente o exército iraquiano. A guerra da Operação Tempestade do Deserto terminou em 100 horas. Essa foi uma ação de cerco de sucesso, da qual o Alexandre teria muito orgulho. Alexandre o Grande lutou por mais de 11 anos e 30.000 quilômetros, sem nunca perder uma batalha. Ainda assim, ele não parecia satisfeito. É uma das questões históricas mais interessantes ter atingido todos os objetivos estratégicos que ele queria, com todas as chances, aliás. Por que Alexandre continuava querendo cada vez mais? Porque nunca bastava. Acho que ele é um personagem muito curioso psicologicamente, mas basicamente ele é um grego tradicional. Quando olhamos a história da Grécia, soldados gregos não lutavam por razões estratégicas ou objetivos políticos. Isso vem muito tempo depois, porque não fazia sentido ser grego. Não havia uma nação grega, por assim dizer. Mas por que eles lutavam? Eles lutavam por honra e glória individuais. Um criador de impérios com uma sede insaciável de glória. Alexandre disseminou a cultura grega pelo mundo e morreu desejando outras conquistas.